Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Hoje, agora, nós vamos ir para uma parte mais teórica. O que é discipulado, definição de discipulado. Então vai ser bem teórico mesmo, apesar de que, mesmo na teoria, a gente já vai vendo algumas coisas práticas. Amanhã vai ser um pouco mais prático, na parte da tarde, quando nós vamos entender como fazer discípulos. E amanhã pela manhã, quem puder participar, eu vou apresentar o material da APECOM. Esse curso não é uma capacitação da APECOM e nem do Life on Life, apesar de eu ter mencionado eles no início, não é. Ainda assim, o ideal é que vocês conversem com os seus líderes, pastores, para que eles se envolvam junto à APECOM, solicitando uma capacitação. Normalmente a gente faz uma capacitação por região. Então, por exemplo, marca um dia, faz uma capacitação, aí nessa capacitação as igrejas que foram capacitadas recebem o material da APECOM, tá bom? Então, esse curso, apesar de ensinar o discipulado, ele não é uma capacitação para vocês usarem o material da APECOM. A capacitação da APECOM é outra coisa, tá bom? Contudo, eu vou apresentar outros materiais que vocês também podem usar, porque nós temos muitos bons materiais. O da APECOM é um deles, que nós temos aí, graças ao bom Deus. Deus usou homens como o pastor Paulo e o pastor Jean para produzir um material para a nossa igreja. E, de maneira mais geral, o que nós vamos falar aqui? Olha a nossa ementa. Essa ementa é a ementa do próprio IBA. A ementa diz o seguinte: essa disciplina estuda as principais percepções da realidade. Essa ementa está errada. Essa ementa está a ementa da cosmovisão. Perdão, meus queridos. Eu vou corrigir essa ementa aqui depois. Agora que eu vi que a ementa está errada. A nossa ementa, eu vou ler para vocês. Eu vou abrir ela aqui num documento e depois eu trago ela para vocês nos slides. Perdão. Essa matéria introduz ao aluno a teoria e prática do discipulado. Apresenta o discipulado como ferramenta que complementará o trabalho de evangelismo ou evangelização. Então, introduz o aluno à prática do discipulado e apresenta o discipulado como ferramenta que complementa a evangelização. Claro que eu vou explicar para vocês que evangelizar também é discipulado, é a primeira parte do discipulado, evangelização, porque você faz discípulos, e uma das formas que você faz discípulo é pregando o evangelho. Por mais que nós chamamos a evangelização de pré-discipulado, mas já faz parte do discipulado. E o discipulado, que nós conhecemos propriamente, é esse ensino visando a maturidade espiritual do discípulo que foi evangelizado. Então é continuar acompanhando as pessoas que nós evangelizamos até que elas se tornem maduras, capazes de fazer o mesmo na vida de outros. Nós vamos ver essa definição. Então esse é o objetivo, introduzir os alunos à teoria do discipulado. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos introduzir com uma figura que eu gosto bastante, a figura da treliça e da videira, que está no livro, inclusive, A Treliça e a Videira. Eu vou apresentar agora o livro para vocês. Depois nós vamos definir o discipulado, vamos ver a base bíblica do discipulado. Hoje vamos até aqui, base bíblica para o discipulado. Depois nós vamos fazer uma análise de Mateus 28, 18 a 20. Vamos começar amanhã, se Deus quiser, com essa análise. Vamos ver o discipulado como um processo, vou mostrar esse processo do discipulado para vocês, da descrença à crença, da crença à maturidade, até a pessoa se tornar um líder engajado no discipulado com outros. Nós vamos aprender como discipular, eu vou ensinar uma metodologia chamada liderança situacional para vocês, e nós vamos
voltar para um assunto um pouquinho mais teórico, cultura de discipulado e a missionalidade da igreja, por que é importante a igreja ter uma cultura de discipulado, e o que isso tem a ver com a igreja ser missional, com alcançar 1000 pessoas. Se é 1000 pessoas, temos que ter pelo menos 100 discipuladores, viu? Então, como que o discipulado envolve com essas duas coisas aí, né? Tanto a questão cultural da igreja, como a missionalidade da igreja. E vamos ver o conteúdo do discipulado, e eu vou explicar um pouquinho sobre currículo. Qual currículo usar? O discipulado vida, por exemplo, é um currículo. É um dos currículos que nós temos, que para usá-lo é necessário uma capacitação que a APECOM promove na igreja que vai usar, antes de enviá-lo. E aí, se vocês desejarem usá-lo, é necessário que a liderança da igreja peça para a APECOM essa capacitação, ou quando tiver uma capacitação, envie os seus líderes. É isso. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre livros. Bibliografia, essa é a parte que eu mais gosto. Falar sobre livros, porque esse curso não é exaustivo. Nós temos 2 momentos, um hoje, outro amanhã de tarde. Não tem como nós falarmos todos os assuntos concernentes a discipulado. Mas depois daqui eu quero ler mais sobre este assunto. Tem livros, por exemplo, do Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, que você vai ver sobre o discipulado como a própria vida cristã. A própria vida cristã é o que ele chama de discipulado. Hoje ele vai falar sobre graça barata, que tratar a graça como algo barato é um erro, porque a graça não foi barata, custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, entre outras coisas. É um livro muito legal. Nós temos o Plano Mestre de Evangelismo, que eu vou usar propriamente amanhã. Esse é um clássico, 1986. Eu não estava nem nascido nessa época, né? Então, assim, é um clássico mesmo. É um livro que vale a pena a leitura, muito bom se você quiser comprar, e tem nas plataformas digitais aí, se você preferir. Eu estou usando esse livrinho aqui do Ferguson, Formador de Heróis, que também é um livro que fala sobre discipulado, mas é um livro para plantação de igrejas. É um livro que o Dave Ferguson, um importante líder do movimento de plantação de igrejas dos Estados Unidos, fala de uma ideia bem simples, que é bem americana mesmo, de você não querer ser o herói, mas você aprender a formar outro herói. Você sair da evidência. É um exemplo bem simples. Músico. O músico toca lá muito bem o seu violão, o seu teclado. Ele tem que ensinar outro. Se ele aprender que Deus o chama não só para ele tocar, não só para ele ser o herói, mas para ele ensinar outras pessoas a tocar e ministrar, então ele está entendendo a sua vocação. É mais ou menos essa a ideia. Você não é chamado para fazer sozinho. Você é chamado para treinar outros líderes. E então o reino vai crescendo. Se vocês querem discipular 100 pessoas, 1000 pessoas, imagina se essas 1000 pessoas, o pastor sozinho tiver que discipular. Vai dar certo? Não vai ser discipulado. Porque discipulado pressupõe vida, pressupõe relacionamento, pressupõe caminhada. Nós vamos conversar sobre isso. Então, discipular 1000 pessoas é impossível a menos que nós treinamos líderes. Temos que multiplicar. Então, esse livro fala sobre isso, a necessidade de multiplicação. Igreja Centrada do Tim Keller, vou trabalhar principalmente na questão da missionalidade. Esse é um livrão. E essa Igreja Centrada é sensacional. Estou usando o livrinho do Jonas Madureira, inclusive é o único livro que eu trouxe na minha bolsa, O Custo do Discipulado, onde ele vai trabalhar a doutrina da imitação de Cristo, uma doutrina maravilhosa. É um livreto, mas extremamente profundo. E ele trabalha também discipulado na perspectiva do Bonhoeffer. O livro que vocês ganharam, Igreja Discipuladora, do Cláudio Marra. Vou usar bastante o livro A Treliça e a Videira, A Mentalidade do Discipulado que Muda Tudo, que é um livro da Fiel, lançado em 2018, já tem um tempinho que foi lançado, e é o livro que vai nos legar a primeira ilustração
assim que a gente começar de vez hoje, né? Que já começamos, mas daqui a pouquinho a gente começa propriamente no conteúdo. Também estou usando esse livro do Marshall e do Pine, o projeto Videira, Cultivando uma Cultura de Discipulado, que é um livro que surge a partir do livro Treliça e a Videira. O livro do Randy Pope, vou fazer um parêntese aqui. Quem sabe quem é o Randy Pope? Não? Nenhum? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Randy Pope é talvez o maior especialista do tema discipulado que nós temos hoje vivo no mundo. Randy Pope é aquele que foi mentor, organizador e idealizador do que nós chamamos de discipulado missional Life on Life. O discipulado Vida da PECOM se inspira, inclusive, no Life on Life. Life on Life existe também no Brasil, tem muitas igrejas que aplicam. A igreja que eu hoje pastorei, nós estamos implementando agora. Eu mudei de igreja recentemente, por isso implementando. Mas a igreja que eu pastoreava anteriormente, ela aplicava também desde 2016. Então, desde 2016, a igreja aplicava esse material e essa metodologia ou essa forma de fazer discipulado, que é vida na vida, life on life, vida na vida. Randy Pope, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Perimeter, lá nos Estados Unidos, uma das maiores igrejas da denominação presbiteriana, que faz parte, mais ou menos uns 10 mil membros. E a igreja, ela é organizada em torno do discipulado. Ele foi o principal preletor do congresso da APECOM que nós tivemos em São Paulo no começo desse mês. Não sei se vocês souberam. Dia 4 e 5 houve um congresso lá no Mackenzie e ele foi o principal preletor. E talvez a última vez que ele veio no Brasil. Que ele já é um senhor de idade, já não está mais como titular da igreja e também não está mais como líder do movimento, justamente pelo fato que ele está aposentado. E ele escreveu um livrinho contando a sua experiência, como eles desenvolveram essa visão, essa filosofia de discipulado. E o livro dele é Discipulado na Igreja Local. É um livro que é pouco conhecido, mas que é uma preciosidade sem fim. Se você quer entender discipulado mesmo, esse é o livro. Esse é o livro, ok? Bom, John Stott, Igreja Autêntica. Esse, se eu não me engano, é o último livro que o Stott escreve antes de ser promovido. E O Discípulo Radical, que também é um livro do John Stott muito legal, mas que vai trabalhar na perspectiva de a sua vida ser diferente do mundo para que você possa influenciar o mundo. Então, não está trabalhando você fazer discípulo, mas você ser o discípulo radical que vive uma vida inconformada com o mundo. Mas é um livro muito legal também, que vale a pena. Tá bom? Aqui vocês já gastaram R$1.000. Mas qual que eu indico mais? Todos. Vale a pena, gente. Vale a pena. Se vocês querem aprender sobre esse tema e continuar crescendo, passa nesses livros aí. E claro, eu indiquei esses livros aqui porque todos esses livros eu já tive a oportunidade de ler ou todo ou parte dele, e por isso eu estou indicando eles, tá bom?